Ellen e Tiago White foram pioneiros na obra adventista e também pais e avós que viveram alegrias, dores e desafios no seio de sua própria família. Tiveram 4 filhos e a história de cada um mostra que mesmo aqueles chamados por Deus para uma obra especial experimentaram perdas, vitórias de fé e legados que ultrapassaram gerações. Sua vida familiar foi marcada por dedicação, sacrifícios, amor e perseverança que continuam inspirando até hoje. O primeiro filho foi Henry Nichols White, nascido em 1847. Como primogênito, carregava o carinho e a expectativa de seus pais, mas sua vida foi breve. Devido aos compromissos missionários de Tiago e Ellen, Henry passou boa parte da infância com a família Howland Stockbridge, amigos próximos que ajudavam a cuidar dele. Ellen, sensível e carinhosa, chamava-o de doce cantor, devido à sua bela voz e talento musical, reflexo do ambiente de louvor em que cresceu. Infelizmente, Henry faleceu jovem. Em 1863, aos 16 anos, contraiu pneumonia e deixou os pais profundamente entristecidos. A perda de um filho é devastadora, e para Ellen e Tiago, que dedicavam cada esforço à causa do Evangelho, a dor foi ainda mais intensa. No entanto, encontraram consolo na esperança cristã, confiantes de que um dia, na manhã da ressurreição, poderiam reencontrar seu amado filho. Henry deixou lembrança de um jovem temente a Deus, cuja voz ecoava ternura e fé. O segundo filho foi James Edson White, nascido em 1849 e falecido em 1928. Chamado Edson, demonstrou desde cedo mente versátil e criativa. Aos 15 anos, já trabalhava na Review and Herald, uma das principais publicações adventistas, e atuou como empresário em Chicago. Embora empreendedor e independente, manteve-se ligado à igreja por toda a vida. Ordenado pastor, destacou-se na música, compondo hinos que marcaram gerações e publicando hinários de forma independente e em parceria com seu primo F. E. Belden. Edson fundou o periódico Musical Messenger, voltado à música sacra e à adoração comunitária. Porém, sua maior obra foi missionária. Sensibilizado com injustiças sociais após a abolição da escravidão, criou a Sociedade Missionária Sul em 1894. Navegando pelo rio Mississippi no barco Estrela da Manhã, levou educação e evangelho a comunidades negras carentes. A iniciativa, ousada e corajosa, abriu portas para escolas, igrejas e ministérios, mesmo diante da segregação e do preconceito da época. Edson era considerado excêntrico e turbulento por muitos, mas sua fé e determinação o transformaram em pioneiro de grande impacto. Casou-se em 1870 com Emma McDiarmon, que faleceu em 1917, e depois com Rebecca Burrill, em 1922. Não teve descendentes, mas o fruto de sua vida missionária permaneceu. Milhares de afro-americanos foram alcançados pelo Evangelho Adventista e sementes de fé foram plantadas para germinar por décadas. Sua vida mostra que dedicação, coragem e visão podem transformar comunidades inteiras. O terceiro filho foi William Clarence White, chamado Willie, nascido em 1854 e falecido em 1937. Foi o filho que mais tempo conviveu e colaborou com Ellen, tornando-se braço direito na condução da obra. Desde cedo, envolveu-se em projetos educacionais e de publicações, participando do desenvolvimento da Escola Sabatina e da fundação do Healdsburg College, a segunda instituição educacional adventista. Ordenado ao ministério em 1883, serviu na Europa, organizando editoras na Suíça e Noruega. Após a morte de Tiago em 1881, Willie assumiu missão especial: acompanhar Ellen em suas viagens, organizar escritos, atuar como conselheiro e gerente de seus negócios. Ele compreendeu que seu papel era preservar as mensagens confiadas por Deus e transmiti-las claramente à igreja. Casou-se 2 vezes, primeiro com Mary Kelsey, com quem teve filhos que continuaram a obra adventista, e depois com Ethel Lacey, com quem também teve descendentes. Ao todo foram 7 filhos, alguns missionários fora do Ziwa. Entre os descendentes, destacou-se Arthur Lacey White,
que trabalhou décadas no White Estate preservando e divulgando os escritos de Ellen White. Foi responsável por compilar, organizar e publicar materiais que hoje alimentam a fé de milhões de adventistas no mundo todo. Escreveu uma biografia monumental de 6 volumes sobre Ellen White, detalhando sua vida e missão. Outros netos se destacaram. Ella May Robinson escreveu Histórias de Minha Avó, compartilhando memórias preciosas da convivência com Ellen White. Ella May tornou-se fonte de inspiração para crianças, jovens e adultos interessados na vida simples e piedosa de Ellen. Sua irmã, Mabel Eunice, dedicou-se igualmente à obra de Deus, servindo fielmente à causa adventista. Uma das bisnetas mais conhecidas foi Mabel Evora Robinson Miller, nascida em 1910. Durante a infância, conviveu com Ellen, recordando visitas da bisavó de carruagem e momentos especiais de histórias e abraços. Essa convivência marcou profundamente sua vida e influenciou sua obra literária futura. Mais tarde, Mabel Evora dedicou-se à literatura infantil adventista, escrevendo diversos livros para crianças e jovens, incluindo Grandma Ellen and Me, transmitindo de forma simples e acessível o legado espiritual de Ellen White. Viveu até 2011, ultrapassando 100 anos, sendo testemunha viva do impacto da herança deixada por sua bisavó. Sua vida demonstra como valores espirituais e familiares podem atravessar gerações, influenciando positivamente novas vidas. Entre os netos de Willie e Ethel, estiveram os gêmeos James Henry e Herbert Clarence White, nascidos em 1896, na casa de Ellen em Avondale, Austrália. Ellen escolheu os nomes unindo-os de seus filhos Henry e Edson. James Henry foi missionário na China por 8 anos, mas morreu em 1954 em acidente de carro. Herbert Clarence também serviu como missionário na China e, posteriormente, trabalhou no Zeua, falecendo em 1962. Ambos deram testemunho de serviço e dedicação, seguindo o exemplo de seus avós. Arthur Lacey White permaneceu peça central no White Estate, viajando pelo mundo para compartilhar a relevância e inspiração dos escritos de Ellen White. Francis Edward White, outro neto, trabalhou na Pacific Press, contribuindo à difusão da mensagem adventista. Cada descendente, à sua maneira, levou adiante a missão, unindo o esforço humano à bênção divina. O legado da família White mostra como dedicação, serviço e fé podem impactar gerações inteiras. O quarto filho de Ellen e Tiago foi John Herbert White, nascido em 1860. Sua vida foi muito breve. Com apenas 2 meses e meio, faleceu de erisipela, popularmente chamada de fogo de Santo Antônio. A perda precoce marcou a família, lembrando que mesmo os servos escolhidos de Deus enfrentam as dores comuns da existência humana. A história da família White combina pioneirismo e serviço com perdas dolorosas e provações que testaram a fé da família. A história da família White é marcada por contrastes: dedicação, pioneirismo, serviço missionário, contribuições em música, educação, evangelismo, literatura e liderança, mas também perdas prematuras e provações que desafiaram a fé. Em cada capítulo, destaca-se a fidelidade de Deus e a disposição de seus filhos em servir, mesmo em meio às lutas. A trajetória deles inspira perseverança e amor ao trabalho para a glória de Deus. Os descendentes de Ellen White nos ensinam que a obra de Deus não depende da perfeição humana, mas da entrega, perseverança e fé. Muitos foram missionários, educadores, escritores e líderes, mantendo viva a chama do adventismo e expandindo a mensagem além das fronteiras da época. Mesmo aqueles que viveram pouco deixaram marcas profundas no coração da família e na história da igreja, mostrando que cada vida tem valor eterno. A família White inspira a compreender que o chamado de Deus não se limita a uma geração. Ele se estende de pais a filhos, netos, bisnetos e além. Cada vida, contribuição e sacrifício integra um plano maior conduzido por Deus. O exemplo dos White é testemunho de serviço, fé e dedicação à missão divina.
lembrando-nos que todos nós, como parte da família de Deus, temos um legado a construir e transmitir às futuras gerações, fortalecendo a obra do Senhor no mundo.